Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Eu Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio 17, Desapontamento. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ah, Deus, pode haver tanta dor em um coração desapontado, enganado, ferido, frustrado. Mas o Senhor conhece todos os nossos dias. Tua palavra declara que teus planos a nosso respeito são de paz, que a minha amiga possa identificar em ti satisfação em meio às circunstâncias dolorosas e te glorificar com sua fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma vida desperdiçada. Encontramos isso na vida de Aitofel. A Bíblia não nos diz muito sobre ele. Sabemos que era o conselheiro do rei Davi, até que este cometesse adultério com Betseba. Então mudou sua lealdade ao filho de Davi, Absalão, que estava assim surgindo contra o pai. Aitofel aconselhou Absalão a perseguir e matar Davi imediatamente. Acreditava que o pecado de Davi era tão grande que havia perdido o direito de governar o povo de Deus. Havia excluído Davi de sua vida, mas Deus não tinha. Você já se sentiu assim em relação a alguém? Como tu podes continuar a usá-la depois do seu pecado? Por que tu darias a ela essa oportunidade? Ela não a merece, eu a mereço. Justa indignação é uma força poderosa. Quando usada a serviço de Deus, pode produzir tremendos resultados, mas quando direcionada contra Deus, é fatal. Um novo conselheiro entrou no grupo de Absalão, seu nome era Uzai. Uzai era leal a Davi. Esperava descobrir quais eram os planos de Absalão e usar sua influência para mudá-lo. Os dois homens ofereceram seus conselhos. Primeiro, matar Davi agora. Segundo, esperar e ver o que acontece. Absalão seguiu o conselho de Uzai e esperou, dando a Davi tempo de reconstruir seu exército. Absalão foi morto em batalha e o reino de Davi permaneceu intacto. Aitofel sentiu como se toda a sua vida tivesse sido um desperdício. Podemos ler, vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu juramento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. 2 Samuel, capítulo 17, versos 23. O desapontamento nos atinge bem fundo. Afeta nosso orgulho, nossa crença no jogo limpo e no senso de direito. Despedaça nossos sonhos, nossas esperanças, nossa própria visão do que faz a vida valer a pena. A maioria não tomaria as medidas extremas que Aitofel tomou, mas experimentamos a morte de outra maneira. Sentimos como se parte de quem somos tivesse morrido. Uma de minhas amigas me confessou que tinha ido contra o meu envolvimento com mulheres de fé. Ela quer ser escritora e oradora e sabia que quando eu estava no Clube 700, tinha muitas oportunidades invejáveis, mas acabei desaparecendo do radar ao receber tratamentos para depressão. Quando fui convidada em 1996 para me juntar a mulheres de fé, isso não parecia justo para ela. Tive a minha chance, agora era a vez dela. Entendi sua frustração e admirei sua honestidade. Várias mulheres famosas já me disseram que não achavam que nosso grupo era tão forte quanto poderia ser. Elas dizem que há oradoras que falam melhor ou são mais jovens, que deveriam ter uma chance. Provavelmente todas concordaríamos com isso, mas é irrelevante. É Deus quem decide quem Ele usará quando bem entender. Isso não diz nada sobre nós, diz muito sobre Ele. Ele usa as pessoas mais improváveis, mais humildes, para que fique claro para todos
que é ele que está no comando, vencido pelo povo de Deus. Às vezes os líderes escolhidos por Deus podem ficar tão decepcionados com o povo de Deus que suas vidas chegam ao que pode parecer um fim prematuro. No sul de Londres, o Tabernáculo Metropolitano fica em frente a uma estação velha de metrô. É fora dos roteiros turísticos e a frequência média aos domingos fica em torno de 300 pessoas. Pode ser um número insignificante para norte-americanos que estão acostumados com as mega igrejas, mas é um bom número para o Reino Unido. O bem-sucedido Ministério do Tabernáculo Metropolitano atrai jovens e desempenha uma função vital na periferia. Seu ministro mais famoso foi Charles Spurgeon. No dia 7 de junho de 1981, Charles Spurgeon pregou ali pela última vez. Ele estava cansado do ministério e enfraquecido por conflitos sectários. Seu cabelo estava branco, seu rosto enrugado e sua forte figura estava fraca. Terminou seu sermão sem saber que essas seriam suas últimas palavras no púlpito. Servir a ele é vida, paz, alegria. Oh, se vocês passassem a fazê-lo imediatamente, Deus lhes ajude a se alistarem sob a bandeira de Jesus, ainda hoje. Amém. Naquela tarde, Spurgeon ficou doente, ficou acamado por mais de um mês. A maior parte do tempo inconsciente. E então, no final do verão, melhorou o suficiente para uma viagem ao sul da França, mas perto da meia-noite, no dia 31 de janeiro de 1892, Spurgeon deu seu último suspiro. Ele só tinha 57 anos. Sabemos que o tempo de Deus é perfeito, mas quantos homens e mulheres devotos tomaram o fardo do serviço de Deus em seus ombros para descobrir que o peso era excessivo? Uma saída do armário do desapontamento. Quando continuei a ler a história de Abigail, vi uma maneira alternativa para lidar com o amargo desapontamento. Ela estava prestes a encontrar Davi e mudar sua vida para sempre. Davi estava fugindo da ira do rei Saul, ele e 600 de seus homens estavam acampados perto de onde Nabal guardava seu gado. Os homens de Deus tomavam conta dos pastores de Nabal e certificavam-se de que nenhum bandido roubasse ou fizesse mal aos seus rebanhos. Era comum retornar um favor assim com provisões para alimentar os homens. Davi mandou uma mensagem a Nabal pedindo que tal cortesia fosse estendida a eles, mas Nabal se recusou. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? 1 Samuel, capítulo 25, do versos 10 ao 11. Quando Davi soube, ficou furioso. Seu temperamento lendário aflorou com força total. Pegou 400 de seus soldados e saíram para massacrar Nabal e seus homens. Um de seus servos de Nabal soube do que estava para acontecer e foi até Abigail para contar o que tinha acontecido. Ela agiu imediatamente. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. 1 Samuel, capítulo 25, versos 18. Quando tudo estava pronto, ela montou em um burro e saiu para interceptar Davi. Você consegue imaginar essa única mulher encarando a ira de Davi e 400 homens armados? Abigail desceu de seu burro e prestou uma reverência a Davi. Pediu para culpá-la, dizendo a Davi que era sabido por todos que seu marido era um tolo. Com sabedoria, lembrou a Davi quem ele era. Quando o Senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. 1 Samuel capítulo 25, do versos 30 ao 31. Davi ficou profundamente tocado.
Aceitou os presentes que ela havia trazido e foi embora com seus homens. Quando Abigail chegou em casa, Nabal estava bêbado demais para ouvir sua história. Ela lhe contou na manhã seguinte, ao ouvir a notícia, ele teve um infarto ou um derrame. A doença exata não é clara. E morreu 10 dias depois. Quando Davi soube que o marido dela tinha morrido, pediu Abigail em casamento. Aqui está o que aprendi na vida dela. Abigail deve ter ficado muito desapontada quando percebeu que tipo de homem era seu marido. Tenho certeza de que o comportamento dele era, na melhor das hipóteses, rude e, na pior, abusivo, mas não permitiu que o caráter de Nabal determinasse quem ela era. Agarrou-se a Deus e à integridade de seu próprio caráter. Os servos a amavam e respeitavam. Era ela que recorria quando tinham problemas. Deve ter havido muitas ocasiões em que ela teve de apagar fogos que seu marido grosseiro acendera. Teria sido compreensível se Abigail deixasse Nabal, mas Deus deu a graça para ficar e a força para manter-se fiel a si mesma. Há muitas Abigails modernas. Há muitas entre vocês que vivem em situações muito difíceis e decepcionantes. Mas de alguma forma, quando se atira à piedade de Deus, consegue se manter forte e verdadeira. Lembro-me das palavras de Elizabeth Barrett ao saudá-las. O mundo pode não tocar trompetes ou sinos. O livro da vida conta o recorde brilhante. Um olhar no espelho. Você consegue identificar os desapontamentos na sua vida? Como você lidou com esses desapontamentos? O que você consegue extrair da vida de Abigail que impactará a sua vida? Oração do armário. Deus Pai, confesso meu desapontamento a Ti. Há muitas coisas na minha vida e na vida de outros que não fazem sentido para mim. Peço por Tua graça para tirar meu desapontamento do armário e levá-lo à Tua luz. Em nome de Jesus, amém. Uau! É sabido que muitas mulheres passam por diversas aflições, desapontamentos, frustrações, inclusive no casamento. Mas sabe, nós precisamos olhar o princípio da aliança entre um homem e uma mulher segundo a ótica de Deus. Não segundo o romance da Cinderela, da Branca de Neve ou da Bela Adormecida. Sabe, os romances hollywoodianos, eles na verdade ofuscam o propósito da aliança, o propósito no qual Deus instituiu o casamento. É fato de que na maioria das vezes a opção, a escolha de com quem nos casamos é feita por nós mesmos. Então eu quero te encorajar. Se você é essa mulher que se sente como Abigail, tão decepcionada, porque ao passar da lua de mel, o teu casamento, o teu príncipe virou sapo, eu quero dizer para você manter todas as suas expectativas no Senhor. É bem provável que com o teu marido não aconteça o que aconteceu com Nabal. E que você tenha que caminhar a segunda milha com ele. Mas a palavra de Deus nos garante que a mulher, ela santifica o marido. E a mulher deve ganhar o seu marido sem palavras. É uma tarefa difícil, às vezes dolorosa, porque nós gostamos de falar. Somos tagarelas, mas Deus, Ele faz tudo perfeito. E se nós nos colocarmos na posição da vontade absoluta do Pai, o Senhor vai trabalhar primeiramente em nossas almas e nos fazer nos tornarmos satisfeitas aonde estamos e com quem estamos. Eu quero declarar sobre a tua vida um refrigério da parte de Deus. Que você sinta paz e segurança, independentemente da circunstância a qual você se encontra.
que você se sinta amada e fortalecida. E se há dúvidas, que você procure um conselheiro cristão para te encorajar, para te orientar e para te fazer compreender que você deve continuar olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo áudio.